Olá galera, tudo jóia? Bom dia oficialmente falando. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Senhores, esse é o vídeo de número 4, de um total de 4 vídeos em que estamos falando aqui sobre a América Portuguesa. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a continuidade do processo de colonização. Acompanhe aí, na tela. No vídeo anterior, nós falamos sobre o início do processo de colonização, sobre as capitanias hereditárias, e terminamos o vídeo dizendo que essas capitanias hereditárias não deram certo, com exceção de Pernambuco e São Vicente, que graças à indústria açucareira, elas prosperaram. Mas uma razão que fez com que as capitanias hereditárias não dessem certo é a questão da descentralização de poder. Cada uma andava na sua própria capitania hereditária. E essa descentralização de poder contribuiu para que as capitanias hereditárias não dessem certo. Além das questões que eu já falei na aula anterior. Então, diante desse cenário, os portugueses vão mudar de estratégia. E eles decidem centralizar o poder. Na busca pela centralização do poder, vai se criar um negócio chamado de governo geral. E esse carinha chamado Tomé de Souza vai ser o primeiro responsável por essa administração, por essa centralização de poder. Então, Tomé de Souza sai lá de Portugal e vem para o Brasil. E a sua comitiva é formada pelos jesuítas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, por soldados, por funcionários da coroa e por degredados. Lembrando, degredados eu já falei lá no vídeo de número 1, são os caras que tinham cometido algum crime lá em Portugal e tinham sido expulsos, banidos. E eles, então, vieram para o Brasil nessa comitiva aí de Tomé de Souza. Esse Tomé de Souza, ele vai fundar a cidade de Salvador. Não se esqueçam, estamos dando continuidade a um processo de colonização, tomar posse da terra de forma efetiva. Então ele vai fundar a cidade de Salvador com esse objetivo, ele vai incentivar a economia, principalmente a economia açucareira, incentivando a criação de engenhos de cana-de-açúcar. Além disso, esse cara vai tentar promover a integração entre os indígenas e as vilas. Também comentei no vídeo anterior a questão de que algumas capitanias hereditárias não deram certo por causa do embate entre os indígenas e os portugueses. Então esse Tomé de Souza vai tentar amenizar esse conflito, integrando os indígenas à vida das vilas. Esse Tomé de Souza também ele vai criar feiras regulares na intenção de fomentar o comércio. Além disso, ele vai continuar combatendo o contrabando do pau-brasil, que foi o que gerou todo esse processo de tentativa de colonização. Comentei com vocês aí sobre os franceses que vieram para o litoral brasileiro contrabandear o pau-brasil. Então esse Tomé de Souza tem a obrigação de evitar esse contrabando. Além disso, esse carinha vai criar cargos burocráticos. E é sobre esses cargos burocráticos que nós vamos falar agora. Nesse contexto, senhores, vão ser criadas as câmaras municipais, que eram instituições que tinham como objetivo auxiliar na administração da coroa. O que faziam essas câmaras municipais? Elas executavam obras públicas, tinham obrigação de manter a conservação e a limpeza das ruas, além disso, regular o comércio local. E quem eram os carinhas que podiam ocupar as cadeiras dessas câmaras municipais? Eram os carinhas chamados de homens bons. Quais as características que um homem bom deveria ter? Primeiro, ter nascido na comunidade local. Segundo, não realizar nenhuma atividade manual. Terceiro, ser puro de sangue. Diante desse cenário, senhores, camponeses, comerciantes e artesãos estão fora, porque esses caras realizam atividades manuais. Proprietários de terra e proprietários de escravos se enquadram. Esses caras são considerados homens bons, têm características de homens bons. Negro, judeu e muçulmano também está fora. Então essas são as características desses homens bons, desses caras que podiam ocupar as cadeiras das câmaras municipais. Pensando criticamente sobre tudo isso, senhores, vai surgir no Brasil uma prática que ficou conhecida como sendo o clientelismo. Clientelismo é muito simples, é a troca de favores. A troca de favores entre a elite local e as autoridades portuguesas. Acredito que depois da leitura dessa charge vai ficar mais fácil da gente entender o que foi o clientelismo.
Acompanha aí na tela, ó, a charge. Vamos ler juntos. Sou daltônico, não consigo distinguir o vermelho do verde. Sou político brasileiro, não consigo distinguir o público do privado. Clientelismo é isso, senhores. É você se utilizar da máquina pública para satisfazer os interesses de um determinado grupo, de uma determinada clientela, e em troca você vai obter apoio político. Simples assim. Clientelismo, troca de favores. Dando continuidade, o que aconteceu com essas câmaras municipais, senhores? Qual foi o fim dessas câmaras municipais? Esses homens bons acabaram perdendo poder para os chamados juízes de fora, que eram magistrados que foram enviados pela coroa para tomar conta da colônia. Vamos entender o que significa essa palavra magistrados, definindo o termo, ó, tá aí, magistrados. O que são os magistrados? Indivíduos investidos de importante autoridade, com poder para julgar e mandar. Então, esses carinhas, os juízes de fora, vão passar a tomar conta da colônia. Os homens bons, a Câmara Municipal, vai perder espaço e esses juízes de fora vão ocupar esse espaço. Para ver se vocês estão entendendo, senhores, vamos adotar a mesma tática que eu já adotei em outros vídeos. Vou contar até 3, você pausa o vídeo, faz a leitura tranquila da questão e tenta responder, ok? Então, e depois eu volto aqui com a resposta. Então vamos lá, vou contar até 3 para você pausar o vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3. Pausou, fez a leitura calmamente. Então vamos fazer a leitura do enunciado da questão aqui juntos. Ó. Durante a maior parte do período colonial, a participação nas câmaras das vilas era uma prerrogativa dos chamados homens bons, excluindo-se desse privilégio os outros integrantes da sociedade. A expressão homem bom dizia respeito a, se você marcou a letra B, você está correto, senhores de engenho e proprietários de escravos. Esses eram os homens bons, os caras que podiam ocupar as cadeiras nas chamadas câmaras municipais. Vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Agora nós vamos falar sobre a dança dos técnicos, ou melhor, sobre a dança dos governadores gerais. Tomé de Souza, senhores, vai ser substituído por Duarte da Costa. Qual o motivo da substituição? Tomé de Souza pegou pesado com os nativos. Aquela ideia que eu falei agora há pouco, que ele queria integrar os nativos à vida das vilas, não deu certo e ele foi substituído por Duarte da Costa. Duarte da Costa tem a missão de dar continuidade aos trabalhos de Tomé de Souza, solidificar o domínio português. Mas esse Duarte da Costa também vai ser substituído por Mendes Sá. E qual vai ser o motivo da substituição? Esse carinha não é bom na defesa. Uma das funções dele era defender, solidificar o domínio português. E ele não consegue fazer isso. Prova disso é que os franceses vão fundar na Baía de Guanabara uma colônia que foi batizada de França Antártica. Esses franceses, por sua vez, vão se aliar aos tamoios, que é uma tribo local, uma tribo nativa, os tamoios. Esses tamoios vão se aliar a outras tribos. A união dos tamoios com outras tribos foi batizada pela história de Confederação dos Tamoios. E a ideia é que esses caras vão lutar contra os portugueses. Então, franceses se unem aos tamoios. Os portugueses, por sua vez, vão se unir aos tupiniquins. E aí então vai rolar o conflito entre portugueses e seus aliados, franceses e seus aliados. Os franceses vão ficar naquela região por aproximadamente 5 anos. Então, como eu disse, Duarte da Costa vai ser substituído por Mendes Sá por essa razão. Mendes Sá, por sua vez, vai contratar o seu sobrinho chamado Estácio de Sá para lidar com esses franceses, para expulsar esses franceses. E depois de muito embate, esse Estácio de Sá, de fato, consegue expulsar os franceses. E aí, galerinha, você já sabe, né? Ô, glória! Agora, os franceses foram expulsos. Diante disso, Mendes Sá morreu rico e prestigiado. Aproveitando esse momento, galerinha, quero fazer um link aqui com os jesuítas. Vocês já ouviram falar sobre os jesuítas? Qual é a origem dos jesuítas? Esses jesuítas têm a sua origem ligada a um movimento que a história batizou como sendo o movimento da Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi uma resposta da Igreja Católica frente à Reforma Protestante.
E aí, nessa Contra-Reforma, foram tomadas algumas medidas, inclusive a criação da Companhia de Jesus. E os jesuítas, então, são os membros da Companhia de Jesus. Qual era a ideia dos jesuítas? Catequizar os nativos. Era esse o objetivo dos jesuítas. E por quê? Qual a relação entre os jesuítas e esses governos gerais? É porque foi nesse momento da história que esses jesuítas vieram para o Brasil. Inclusive 2 dos seus principais representantes, Padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. E existe um link aí entre esses jesuítas e aquela França Antártica e aquela Confederação dos Tamoios. Os jesuítas, senhores, vão interceder ali, vão convencer os tamoios que gradativamente vão romper a aliança. Inclusive, eu mencionei que essa sequência de aulas seria uma sequência de 4 vídeos, né? Mas acabei chegando à conclusão que nós vamos ter que fazer 5 vídeos. Vou criar um 5º vídeo aqui para falar sobre os jesuítas em ação, ok? Então, espero que você assista o próximo vídeo. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!